assuntos relacionados ao avivamento. Por que a necessidade do avivamento, né? Por que o homem precisou disso? Como aconteceu a morte do homem, a morte espiritual, para que o homem pudesse receber o avivamento? Nós estamos acostumados com algumas igrejas evangélicas que avivamento é aquele culto de alegria, que o pessoal pula, fala em língua e alguém é batizado com o Espírito Santo. Mas isso não é culto de avivamento. Mas as pessoas apelidaram de culto de avivamento. Mas biblicamente não existe essa palavra culto de avivamento, culto de libertação. Nós criamos isso. Nós evangélicos, eu vou colocar nós porque eu vim de igreja que faziam isso, então eu vou dizer nós. Porém aqui na congregação já não temos mais este hábito, né? O culto é um momento em que nós nos reunimos para a adoração. Hoje nós estamos aqui numa escola bíblica. Nosso professor é o Espírito do Senhor. Aleluia. Ele revela a sua palavra, a palavra de Deus. Ele nos inspira para falar segundo a vontade do Senhor. Nos ajuda, nos faz lembrar de textos que nós não lembramos. Ele faz nós compreendermos, abrindo nossa mente e o coração. Aleluia. Como Deus é bom em poder nos ajudar. Aleluia. Então, irmãos, nós vamos falar agora o ato do acontecimento do avivamento. Como que começou esse avivamento na terra? Será que foi na igreja ali que houve um avivamento e eu recebo? A pessoa pode receber vou dizer assim, um chá de ânimo. Ele foi num culto, houve uma alegria, Deus visitou o seu coração, a sua alma foi renovada, a sua alegria. Mas se ele estava servindo o Senhor, ele não foi avivado. Nós aprendemos que avivamento é para quem mesmo? Para quem está morto, porque a palavra avivamento, segundo nosso português aqui, se vocês quiserem, pode ver aqui. Segundo o português, avivamento é uma ação de avivar, e avivar é dar vida, ressuscitar. Quer dizer, ressuscitar uma pessoa que está morta. Então, se alguém cristão precisa de um avivamento espiritual, então ele está morto espiritualmente. Mas o que diz o Salmo: bem-aventurado o varão que não anda acima do conselho dos ímpios, não se depende do caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. E não, mas é fanatismo, não é? Não, ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro. Não será tido como um fanático aos olhos de Deus. Pelo contrário, esta pessoa que medita na palavra será como uma árvore. Como uma árvore. Lembra que João Batista disse: eis que o machado está à raiz das árvores. A árvore, pois, que não der fruto, será cortada e lançada no fogo. João Batista está usando uma palavra comparativa. Machado é o julgamento da palavra. Árvore, todos os seres humanos. Não vou botar só nós não, tá? Todos os seres humanos. Frutos, que não der bom fruto, são as ações. Ações, palavras. Os frutos maus produzidos por uma pessoa lhe condenam. A salvação é Cristo que dá, mas a condenação vem pelas obras, atitudes erradas. Então João Batista usou essa expressão. Porém, a pessoa que medita na palavra de Deus é uma bênção de Deus. Ele é uma bênção para a sua vida, é uma bênção para o lar, é uma bênção para os amigos, é uma bênção para o trabalho, é uma bênção para o patrão. Claro, um cristão sábio, não um cristão que põe na cabeça uma coisa que ele quer fazer e não tem uma visão ampla das coisas de Deus. Aí sim, eu posso dizer que é um fanatismo, que é zelo sem entendimento. Se alguém perguntar para você que você é fanático, você pode responder isso na Bíblia. Fanatismo é uma pessoa que tem um zelo sem entendimento. Porque se dedicação e fanatismo, nós temos os fanáticos da vida, um jogador de futebol que está enfrentando uma faculdade para querer ser doutor, para querer ser não sei o quê, está num fanatismo terrível, porque se enterra nos estudos de uma maneira quase que total. Nós temos muitos tipos de fanatismo. Se fanatismo é dedicação, está cheio de fanáticos na terra. Agora, por que a palavra fanático é aplicada aos religiosos, aos crentes? Muitas vezes é visto entre os religiosos na terra pessoas fazendo coisas sem entendimento. Passou um certo senhor na rua, viu um indivíduo saindo da igreja correndo com um tambor, lá na rua, marchando na rua, e voltou para dentro da igreja. E só olhou assim: o que está acontecendo naquela igreja ali?
Daqui a pouco saiu outro correndo, marchando lá no meio da rua e voltou para a igreja de novo, uma barulhada, uma confusão. E não tem isso aqui, a palavra de Deus. Isso é fanatismo. Isso é coisa que não edifica ninguém. O que edifica é uma vida cheia de bons exemplos, palavras bonitas. Não deixa sair da boca nem a palavra feia, só coisas boas. Isso edifica as pessoas, edifica nós. Isso é um crente avivado, é uma pessoa viva. Ela nasceu de novo, ressuscitou com Jesus. Ele disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Quando o irmão ou a irmã é manso e humilde de coração, é porque você está aprendendo com Jesus. E quando você aprende com Jesus, você tem Jesus contigo, você tem a bênção de Deus e nada vai te faltar, porque o Senhor é o teu pastor e nada vai te faltar. Não vai te faltar. Não, mas às vezes eu quero uma coisa e Deus não me deu. Não, isso aí, de repente, não é o que Deus quer te dar. Nem tudo que escolhemos é bom para nós. Eu concordo com isso, aprendi muitas coisas. Deus deixou eu alcançar algo que eu insisti em querer, só me trouxe aflição, só me trouxe problema. Mas Ele estava me ensinando, e eu estava na escola de Deus, e mais uma vez, e mais outras vezes, insisti em algumas coisas, Deus deu, e eu me afligi. Eu conheci também um homem aqui na Bíblia que, muito mais do que nós todos, tudo que o seu coração desejou, ele não negou. Seu nome foi Saul. Como muita gente, principalmente a juventude, bota na cabeça assim: não, eu tenho que resolver, eu tenho que conquistar isso. Salomão disse assim: tive servos e servas, pomares, animais, ouro e prata, cantores, tocadores, ele teve tudo, animais. Olha, o homem, com a sabedoria que Deus lhe deu, ele teve pomares de muitos tipos de frutos e frutas. Ele teve animais que vinham do Egito, aqueles cavalos importados e caríssimos. Pessoas que trabalhavam com habilidade em tecer, em fazer bordadura, um monte de coisa. Ele achou que tudo aquilo seria de grande prazer e alegria no seu reino. Mas chegou em determinado tempo, ele disse que tudo aquilo que ele adquiriu era vaidade e aflição de espírito. Chegou um tempo que ele estava querendo algo que o dinheiro não podia comprar, as pessoas mais habilidosas não poderiam lhe dar. Era paz na alma. Só Deus, só Jesus pode dar. E aí, para o Senhor dar essa paz na alma, o coração da pessoa automaticamente tem que se esvaziar de tantas coisas para não haver interferência. E esta paz o homem tem uma necessidade. Sabe, você com a paz na alma, você resolve tantas coisas. E você sente que você não é dependente de tudo. Pelo contrário, as coisas que vão depender de você, as pessoas vão depender. E não você ficar sentindo assim, que precisa disso, precisa daquilo, precisa... Parece até que eu sou um mendigo. Mas não. Em Cristo Jesus, nós somos mais do que vencedores. Em Cristo Jesus, nós somos enriquecidos. Mas quando o coração está vazio dessa paz, desse amor, dessa tranquilidade, sentimos a necessidade das pessoas nos acolherem, das pessoas estar conosco, ficamos, como se diz assim, inseguros, nos achando com medo, e um monte de coisas começam a amontoar sobre nós e querer invadir os nossos corações. Satanás, ele é perito em fazer isso. Por isso que quando a palavra de Deus é pregada, alguém é libertado, aleluia! Quando a palavra é pregada, alguém é libertado e os demônios rangem os dentes, mas não tem para eles não, aleluia! Porque quando o Senhor Jesus veio à terra, as pessoas ficavam com raiva do Senhor, porque Ele falava aos pobres, Ele falava aos homens ladrões, Ele falava às prostitutas, Ele falava para todo o ouvinte, para que alguém se identificasse com Ele, fosse liberto pela sua palavra. Aleluia. Nós vamos ficar de pé. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Mateus, Mateus 27, versículo 53, por favor. Os irmãos acharam? Diz assim este versículo: e saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos.
Vou ler novamente para os irmãos meditar neste único versículo. Por que eu não li antes e depois? Porque este versículo aqui, no meio de tanta mensagem aqui, fala algo exatamente do que nós estamos tratando: avivamento. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Pode sentar, irmão. Houve um acontecimento. Quando Jesus deu o brado ali, entregando, rendendo seu Pai, os céus se enegreceram, houve um terremoto, o véu do templo se partiu, os sepulcros se abriram. Mas Mateus aqui diz com detalhe que as pessoas saíram do sepulcro depois, presta bem atenção, depois da ressurreição dele. Quem é esse sujeito aí? Jesus. Depois da ressurreição dele. Só que foi narrado, Mateus narra, parece que é um episódio só. Aqui ele parece que é uma coisa só. Sabe aquele negócio que você, por exemplo, conta uma história, você emenda o início da história e os fatos que vão ocorrendo, tudo junto, que parece que foi uma coisa cronológica? Muitas pessoas lêem esse texto corrido e não prestam atenção. Se foi depois da ressurreição dele, ora, Jesus deu o brado ali, o último suspiro, na sexta-feira, passou o sábado, no domingo de manhã. Quando ele ressuscitou, aconteceu esse versículo 53. Os irmãos podem discordar, não tem problema, porque às vezes o português é meio complicadinho, até para mim que não tenho muito estudo. Mas dê uma olhada na atenção no versículo. Eu vou ler de novo, vou ler novamente para vocês. E saindo, vírgula, saindo do sepulcro, mais uma vírgula aqui na minha Bíblia. Aí deu uma paradinha. Depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram muitos. Uma pessoa que lê esse versículo rápido não percebe em que tempo aconteceu isso aqui. Outra coisa, podem pesquisar no Novo Testamento qual foi dos discípulos, onde está a narração disso aqui, em que dentro de Jerusalém apareceram esses mortos e eles apareceram para muita gente. E depois o que aconteceu com eles? Eles lá desapareceram, ficaram vivos. Não existe ninguém apresentando, não existe ninguém apresentando um desses defuntos dizendo: olha, esse aqui é o nosso irmão, que quando o Senhor ressuscitou, esse aqui foi um deles que estava no sepulcro já desde o passado. Não existe essa narração, não existe ninguém comentando no Novo Testamento. Vocês podem ler o Novo Testamento inteiro, vocês não vão ver passagem nenhuma falando, relatando sobre esse grande acontecimento que ocorreu quando Jesus ressuscitou, ou depois da ressurreição do Senhor. Mas por que está esse versículo aqui? É esse ponto que eu quero chegar. O arrebatamento, ou a ressurreição, sucedeu exatamente nesse momento. Chama-se avivamento. Lembram que nós lemos lá no livro de Ezequiel 37 sobre o vale de ossos secos? Será que vocês lembram que eu pedi para os irmãos gravar muito uma palavra num versículo que eu li com os irmãos? Será que vocês lembram? Aquele versículo que eu disse assim, é muita coisa para vocês, eu sei, que diz assim, assim diz o Senhor ao povo meu: eis que eu vos farei sair da vossa sepultura, ao povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Não lembra? Não, não guarda isso, essa palavra: vos trarei a terra de Israel, e vos trarei, vou tirar vocês da sepultura e vou trazer vocês à terra de Israel. Para aquela época, Deus estava dizendo ao povo que ele iria tirar o povo no meio de Babilônia, que parecia uma sepultura, né? Porque tinham perdido tudo. Olha que coisa horrível foi. E aquilo ali é como se fosse um enterro para eles. Morreu, Jerusalém morreu, estava destruído, o templo estava destruído, as muralhas, as casas, as pessoas, muita gente foram mortas, muitas mulheres foram mortas, os grandes foram mortos, o rei foi morto. Para o povo daquela época, a promessa era esta: o povo estava se sentindo como morto, como um vale de ossos secos. Então Deus disse que iria fazer vinho, comer de carne, pele, e o Espírito iria ser soprado sobre eles e traria eles novamente àquela terra.
Mas espiritualmente, o significado espiritual daquela passagem que nós lemos só aconteceu aqui em Mateus. O Senhor começou a tirar o povo da sepultura e trazer a terra de Israel. A terra de Israel é a vida eterna. Aqui diz aqui que muitos saíram do sepulcro, entraram na cidade santa e apareceram muitos na cidade santa. Veja bem, irmãos, não há relato nenhum no Novo Testamento a respeito desse acontecimento. Entrar na cidade santa, verdadeiramente, estas pessoas tiveram o aval do Senhor Jesus, pelas obras que praticaram, pela justiça que praticaram. Eles tiveram acesso à vida eterna. Tiveram acesso à vida eterna. Talvez muitos irmãos não estão captando, eu talvez não tenha palavras tão fáceis para explicar esse episódio aqui relacionado com Ezequiel. O que eu quero dizer, irmãos, que após Jesus ter ressuscitado, as pessoas receberam a vida eterna. Pronto. Mas para vocês entenderem melhor, nós vamos buscar outros textos. Vamos para o livro de Efésios. Isso depois da ressurreição, já os discípulos já entendendo bastante coisas, já Paulo falando com aquela tamanha graça, aleluia. Efésios 2, vocês vão entender melhor. Capítulo 2, versículo 1 até o 6, que ele diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito ou grande amor com que nos amou, estando nós ainda mortos novamente em nossas ofensas, nos vivificou, nos ressuscitou juntamente com Cristo, pela ressurreição, nos ressuscitou juntamente com Cristo. Eu estou chamando a atenção de vocês desse versículo comparando com Mateus. Depois da ressurreição deles, muitos que saíram dos sepulcros apareceram muito e entraram na cidade santa. Segundo a Bíblia, a cidade santa, a Nova Jerusalém, ninguém está lá dentro. Os remidos que partiram desta vida estão num lugar chamado paraíso. Porque lá, no dia da entrada, lá vai ser um festão. Ninguém vai entrar primeiro. Por exemplo, o seu filho Abel entrou lá na cidade santa e ficou lá guardando sozinho, desfrutando da bênção dele. A cidade santa vai entrar, vai ser um dia de festa. Já foi mostrado em visões para alguns irmãos que eu já ouvi o testemunho, de que lá na cidade santa ainda não tem ninguém. Deus já mostrou a beleza que é, mas os remidos estão em outro lugar, chamado paraíso, ou terceiro céu, ou seio de Abraão, ou debaixo do altar, como está no livro do Apocalipse. As almas estavam clamando. Quando foi dado as vestes daquelas almas, lembra, irmãos, que a Bíblia diz que quando abriu aquele selo, o quinto selo, ele viu debaixo do altar, Apocalipse, João viu debaixo do altar as almas. Seis, 9. Vendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E os outros mortos estavam aonde? No inferno. A Bíblia diz então que eles clamavam: ó santo, até quando não vinga o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então foi dito a eles que repousassem um pouco de tempo, até que seus conservos e irmãos fossem mortos como eles, morressem pela fé em Cristo Jesus. E foi dado a eles compridas vestes brancas. Eles estavam nus, pelados ali? Não. Isso é simbólico na visão de João. Um
Um dia Deus nos revelou por que eles receberam isso e quando foi que isso aconteceu. Foi exatamente quando Jesus ressuscitou. Lembra quando Maria apareceu ali? Vou lembrar a todos vocês. Jesus disse: não me detenhas, porque eu ainda não subi para o meu Pai. Jesus teve 3 dias morto. Ele não tinha ido ainda ao trono de Deus, ao Pai ainda. Ele foi depois da ressurreição. Mas lembra quando ele estava na cruz, o que ele falou para o malfeitor? Hoje foi lá que Jesus foi, aonde estavam os remidos, onde estava e aonde está. E aquele malfeitor chegou lá também. O que Jesus foi fazer lá? É o que João viu aqui no Apocalipse. Foi conferir a justiça que eles praticaram, porque eles não conheciam o Messias, o Salvador, o profeta, o escolhido, aquele que a lei prometia, que Moisés falou. Ninguém conhecia. E Jesus foi lá mostrar para eles: eu sou aquele por quem vocês tanto esperaram. A justiça que eles tinham praticado, porque muitos desejaram ver e não viram a glória do Senhor. Então a justiça que eles tinham praticado, Jesus foi confirmar. Jesus foi dar a eles como se a sua decoração. Foi dar a eles as compridas vestes brancas, que são a justiça dos santos. Foi confirmar a justiça que eles tinham praticado. E foi exatamente o que aconteceu a bênção. Ressuscitou o ânimo deles da vida eterna, porque Jesus foi lá confirmar a eles. Quem sabe eles estavam lá aguardando, pois nós estamos aqui, ainda ninguém veio falar conosco. Eles tinham praticado, lá estava Abraão, lá estava Daniel, lá estava José, lá estava Davi, lá está Davi, os profetas, e eles não conheciam a Jesus. Então era necessário Jesus ir lá primeiro, confirmar a justiça que eles tinham praticado. E foi nesse momento que deu-se o receber as vestes brancas, que é a justiça dos santos. Está escrito no Apocalipse que o linho fino resplandecente é a justiça dos santos. Deus pode mostrar como está a tua veste espiritual. Se ela estiver suja, é porque você está vivendo uma vida incorretamente. Se você sonhar que sua roupa está toda branquinha, aleluia, dê glória a Deus. Mas se tiver salpicadinha de sujeirinha, aí você tem que clamar muito ao Senhor e pedir ao Senhor: o que está acontecendo? Está sujando a minha vida espiritual. Sua vida espiritual é a sua criança, é a sua veste branca. Por isso que você lê as expressões, aquele que não lavar, né? Bem-aventurado é aquele que lava suas vestes no sangue do Cordeiro. Literalmente, se eu lavar minha roupa branca no sangue, vai manchar de sangue. Mas são coisas espirituais. Veste espiritual, o sangue é espiritual. Significa que pela morte de Jesus eu me submeto e minha vida é limpa. É uma lavagem. É um tipo de lavagem. Então, quando Paulo diz aqui, nesse versículo aqui, eu marquei, não tem problema vocês voltarem não, né? Estando nós ainda mortos, estando nós ainda mortos, eu estava morto, você estava morto, todos vocês estavam mortos, mas morto como? Morto espiritualmente. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, quando nós falamos nossas ofensas, em nossos pecados, em nossos pecados, nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça foi salvo. Nos vivificou. A palavra vivificar é dar vida de novo, ressuscitar. Por isso que em Colossenses 3 ele diz: se já ressuscitaste com Cristo, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Foi exatamente o que aconteceu. Quando Cristo ressuscitou, muitos que estavam nos sepulcros saíram da sepultura. E até hoje tem gente saindo da sepultura quando crê em Jesus. Quando alguém crê em Jesus, a sua vida de defunto, a sua vida morta pela ofensa, pelo pecado, é desfeita. E ele nasce de novo e começa um novo viver, uma nova vida em Cristo Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus para todo sempre. Por isso que nós lemos lá, na palavra do Senhor. Há muitos textos que nós podemos buscar, mas apenas alguns importantes
para nós, a fim de termos assim uma ideia, um conhecimento do que foi que aconteceu. Puxa, essas pessoas ressuscitaram, era para ficar vivas? Foi visão, irmãos. Foi visão. Houve uma visão. Aleluia. É igual como está escrito em outras escrituras. Paulo usa muito essa palavra sobre ser vivificado, ressuscitado. Ele usa muito isso. Paulo entendeu perfeitamente. Aqui Colossenses 2, deixa eu ver aqui, 13. E quando vós estáveis mortos, ele já está falando agora a outro povo, né? Nós lemos lá aos Efésios, que era gente de outra nação. Agora escreveu uma carta para o pessoal de Colosso, aos Colossenses. E ele usa também a mesma expressão, explicando para eles, no versículo 13 do capítulo 2. E quando vós estáveis mortos nos pecados, lá ele falou ofensa, aqui já falou claro, nos pecados, e na incircuncisão da vossa carne, é uma palavra que os judeus usavam muito, vos vivificou juntamente com ele, com Jesus, perdoando-vos todas as ofensas. Então essa questão de avivamento significa que eu nasci de novo quando ouvi a palavra de Deus e Cristo entrou no meu coração. Então aconteceu o avivamento. Como eu expliquei, mas o crente precisa de avivamento só o crente morto. Quando o crente morre. Mas o crente morre? Claro que morre. Nós nos mostramos no Apocalipse. Aquele pastor, eis que tu tem nome que vives, mas eis que tu está morto. Isso é triste. Alguém que estava na luz, vendo tudo, porque a luz ilumina tudo e você pode ver todas as coisas. De repente ele se afastou da luz e não enxerga mais nada, está andando em densas trevas, na escuridão, não entende por que isso, não entende por que aquilo, está morto, está sem Deus, ele não tem ligação com Deus, Deus não fala com ele não fala com Deus, ele não sabe as coisas. Mas ele pode ressuscitar, ele pode através de um avivamento novamente alcançar a bênção, pode, mas esse precisa do avivamento. Graças a Deus que não é aquela planta que seca e não tem como, nem botando água ela vive de novo, né? O homem não, se ele se afastar de Deus e buscar o Senhor novamente, poderoso é o Senhor para restaurar a pessoa na presença do Senhor. Por isso não devemos prezar a ninguém. Uma pessoa que hoje está lá fora, ela pode estar aqui dentro louvando ao Senhor e na frente de muitos irmãos que estão cansados. Glória a Deus, aleluia. Então, irmãos, Paulo aqui usa novamente a expressão: e quando vós estavais mortos, como eu disse para os irmãos, o pecado mata o homem. O pecado cometido por Adão e Eva, como nós estudamos na primeira parte, arrasou a vida das pessoas com Deus. E a vida material também. Vocês sabem que o pecado cometido, sabe, espiritualmente mata o homem e materialmente leva o homem também para a morte, para o inferno. E mata as condições do homem aqui na terra. O pecado, ele é vou dizer assim, é um mofo, é uma lepra, destrói o homem, acaba com a pessoa. Tem gente que fica irada quando nós falamos sobre o pecado, mas é para o bem das pessoas. Pecou, o pecado vai vir sobre você mesmo. Se nós pecássemos e doesse só no coração de Deus, não acontecesse nada conosco, mas o pecado é um monte de brasa viva que jogou para cima para cair nas nossas cabeças. Por isso mostrando várias escrituras: aquele que pecar contra mim violentará a sua própria alma. 10:10 que diz: o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Então Jesus veio para dar vida, vida com abundância. Os materialistas e as loterias religiosas, loteria esportiva religiosa, pega esse texto aqui para falar sobre vida material com abundância. Está vendo? Jesus veio para te dar riqueza e começa a torcer a palavra. Jesus está falando extremamente, somente da vida eterna, uma vida com abundância. Qual é a vida com abundância, irmão? A vida aqui na terra com abundância? Você tem ouro com a mão, o diabo põe na outra, é enfermidade, é ladrão, um monte de problema. Vida com abundância é eternidade.
O ladrão veio para roubar, para matar e destruir. Rouba, mata e destrói. Rouba, mata e destrói. Ele rouba a comunhão do homem com Deus, como roubou de Adão e Eva. Adão e Eva morreram e foram destruídos. Então o inimigo, ele causa isso. Ele quer tirar a nossa comunhão com Deus. Coisas materiais, o diabo não está preocupado não, irmãos. Ele se utiliza das coisas materiais, mas se houver um sentimento da pessoa por elas. Se a pessoa é resistente a coisas materiais, o diabo vai usar outras coisas. Ele usa um engano dentro da igreja, falsas revelações, falso sentimento de santidade das pessoas, aquela pessoa muito religiosa, santo demais, que começa a se isolar até dos irmãos, se achando que o mais... Não, Deus tem algo muito mais comigo, e a pessoa se acha assim muito mais perto de Deus que todo mundo. Aí começa o diabo trabalhando para derrubar as pessoas dentro da igreja. Nem sempre o diabo usa as coisas materiais. Às vezes ele usa isso aqui, ó. Ele usa isso aqui. Bíblia, palavras. Você tem que aprender muito para não morrer. Então ele veio para matar. O negócio dele é matar, roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para dar a vida com abundância. Esta vida com abundância é a vida eterna, que começa com a ressurreição da alma, através de crer na palavra de Deus pela fé. Crendo. Por que é pela fé? Deus não quer que nós venhamos servir a Ele por causa de provas. Não, eu só acredito se Deus me der prova. Esta pessoa que não vai entrar no céu porque não tem fé. A fé não é por prova e nem por sentimento. Não, quando eu sentir. Não, as coisas de Deus não é pelo sentimento, é pela fé. E fé não é sentimento, fé é crença, é crer em algo que você espera com paciência, que você acredita, algo que está escrito, algo que foi prometido. Então Deus começa a se manifestar na pessoa que tem fé. Porque a pessoa sem fé, Deus não comunica nada a essa pessoa. E ela se sente assim, um pouco assim, afastada, desligada, não acreditando em nada, fria. Mas uma pessoa que começa a ter fé, Deus começa a se manifestar a ele. Como foi dito a respeito de Abraão, todas as pessoas que seguem os passos de Abraão são chamados filhos de Abraão. Abraão não tinha intimidade com Deus, não conhecia Deus, nunca ouviu Deus falar com ele, né? Ele também não sei se falava com Deus, mas um dia Deus falou com ele e disse: Abraão, sai da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão não contestou, não discutiu, não ficou triste. Abraão simplesmente preparou tudo e se foi. E Deus começou então a se manifestar a Abraão, considerando Abraão seu amigo. Que maravilha! Amigo, irmão. Já pensou? O Criador do universo vê você como um amigo dele? Isso é coisa maravilhosa. Abraão vivia fazendo não sei quantos dias de consagração. E Abraão fazia o quê? O que Abraão fazia? Fé, irmão. Fé. Senhor, se o Senhor me der uma prova, o dia que eu sentir, o dia que o Senhor tocar no meu coração, eu vou, tá, Senhor? Não, o dia que o Senhor tocar no meu coração, eu vou. Irmãos, ele acreditou, ele creu naquele que falou com ele. Ele creu e obedeceu a voz. E seguiu. E o Senhor o teve como seu amigo. Isso é muito maravilhoso. Presta bem atenção. Então, irmãos, está aqui a palavra do Senhor. Jesus veio para dar vida com abundância. Esta vida abundante é a eternidade, por uma ressurreição que começa com a alma. Depois o corpo será ressuscitado para temporariamente nós vivermos aqui na terra, segundo as Escrituras. Mas o corpo vai ser ressuscitado? Vai. O corpo de carne será ressuscitado. Eles nunca ouviram falar nisso? Eles nunca ouviram? Está lá. Pode dormir no pó da terra, que está sobre o orvalho, né? O Senhor anunciando que o Senhor vai trazê-los. Porque, na verdade, irmão, quando nós viermos habitar com Jesus os 1000 anos de paz aqui, nós não vamos vir com um corpo brilhoso de glória. Nós vamos ter um corpo assim. Tá bem. Vamos lá para vocês entenderem. Quando os anjos comeram na casa de Abraão, com que corpo que eles comeram? Para Deus isso é nada mais não, irmão. Os anjos vinham aqui, de repente entrar aqui um visitante aqui, entre nós aqui, ali, quietinho ali, e é um anjo do Senhor com um corpo de carne. Você bota a mão, aperta a mão, está quente, está direitinho. Mas quando ele sai desaparecer, aquilo desaparece. Ele vai com o corpo dele, aquilo aí vira pó, desaparece, sei lá o que ele faz. Deus é tão poderoso, irmão, que eu não quero questionar, eu só acredito.
crente. Eu creio no poder de Deus. Eu não quero que Deus me prove que Ele colocou ali uma química, Ele pegou ali e... Irmãos, para Deus não há nada impossível. Ele é o Senhor dos senhores, o grande eu sou, o Deus de Abraão, o Todo-Poderoso. Ele disse: antes de mim Deus nenhum se formou. Quem foi que disse para o Senhor? Quem foi que o instruiu? Quem o ensinou? Aleluia. Ele é muito poderoso. Aleluia. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Aleluia. Ainda, irmãos, glória a Deus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, eu fico maravilhado porque o Senhor nosso Deus, Ele revela essas coisas para dentro de nós, sem nós termos visto. Eu gostaria que os irmãos, ainda no livro de João, capítulo 6, versículo 56. É 6. (56) e 63. Vamos lá. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Presta bem atenção. Permanece em mim. Se você faz parte disso, você continua na luz, permanece iluminado, ou seja, permanece vivo. Vamos para o 63. O Espírito é o Espírito Santo. O Espírito é o que vivifica, que dá vida. A carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Então, Jesus morreu. Após a sua ressurreição, o povo recebeu o que? O Espírito Santo. E o Espírito Santo trouxe o que? A fé, a verdade para dentro do homem, e passou a habitar naqueles que criam, e a pessoa passou a ser uma nova criatura. Por isso que o cristão, ele não vê essas coisas sozinho. O Espírito Santo, ele habita em nós para nos dar força, nos dar revelações, nos dar sabedoria. Essa é a vida que ressurgiu dentro de nós. Isso é o avivamento. Porque as pessoas se escandalizaram quando ele disse essa palavra: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim. Permaneça em Cristo. Mas como? Come a palavra e o Espírito, e beba do Espírito. Coma a palavra e beba do Espírito. O dia que você comer a palavra e beber do Espírito, você vai nascer de novo e começa um avivamento na sua vida. Porque a palavra, ela vivifica, e o Espírito Santo traz a palavra para dentro de nós. Então ele disse: as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e vida. Então a ressurreição, irmãos, da alma, o avivamento da alma que estava morta, começou quando Jesus ressuscitou e deu ao povo o Espírito Santo, para que o povo também entendesse a palavra. Então o povo recebeu o Espírito, vivificando os crentes em Jesus através do conhecimento da palavra. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. É um monte de escrituras que junta e nos dá entendimento de que a palavra no coração do homem, o Espírito Santo torna a pessoa viva. Mas se a pessoa deixar a palavra e não dar ouvido à voz do Espírito Santo, ele morre novamente, torna-se um crente morto dentro das igrejas. Nas igrejas estão cheias de crentes mortos. No lugar da alegria do Espírito Santo, a alegria da carne, do pula-pula. No lugar das lágrimas que correm quando a pessoa está arrependida dos seus pecados, ou quando está sentindo a presença de Deus, há um outro tipo de alegria, um arrepio que não é do Espírito Santo de Deus. Quase não tem isso aqui. As pessoas quase não amam a palavra, e quem não ama a palavra não ama Jesus, porque Ele é a palavra, e a palavra é vida, e Jesus é vida. E quando eu amo a palavra e dou ouvido à voz do Espírito Santo, eu estou vivo. Eu no momento não preciso de avivamento. Eu não preciso de avivamento. Não preciso de pula-pula, não preciso ficar arrepiado, não preciso ver gente fazendo coisa, andando no ar ou voando na igreja. Eu sei quem tenho crido.
Eu não preciso dessas coisas para ser motivado a fazer as coisas de Deus. Eu faço, o Senhor fala, eu estou fazendo. Se eu quero sentir a presença do Senhor, eu vou buscar o Senhor, vou clamar ao Senhor. Quero sentir tua presença, Senhor. Quero sentir aquela alegria, aquele gozo do Espírito Santo. E o Senhor vai fazer nós sentir. E não precisamos mostrar para ninguém que somos espirituais. Não precisamos ir para uma igreja para pular, para fazer coisas, para que as pessoas notem que nós estamos ali. Notem que eu sou espiritual. Não preciso disso. Eu não preciso chamar a atenção de ninguém. Basta que o meu Senhor me conheça. Basta que Ele me veja. E basta que eu ande na sua presença. Como Ele diz, eu sou a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em treva, mas terá a luz da vida. Aleluia. Deus abençoe meus irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Agora, meus irmãos, para conservar-se vivos, conservar o avivamento que aconteceu na vida dos irmãos, zelem de uma comunhão íntima com Deus. Porque uma vez os irmãos tiveram um encontro com o Senhor, houve um avivamento, houve um nascer de novo, a luz raiou, é necessário manter isso. É como, por exemplo, você compra um carro novo, fica feliz da vida, meu carro está estalando, não faz as manutenções periódicas para você ver que seu carro estalando vai acontecer com ele. Então assim é a nova vida em Cristo Jesus. Deus te deu uma nova vida, aleluia, alegra-te no Senhor, mas continue buscando a Deus, orando, lendo, praticando, indo aos cultos, adorando o Senhor com os irmãos, dando glória a Deus, aleluia, louvando ao Senhor, falando as maravilhas do Senhor, observando o que Deus está fazendo na sua vida, aleluia, para você não morrer. E se por um acaso faltar algo, faltar o pão, faltar a água, faltar o seu café, continua adorando o Senhor. Pode ser que Deus queira te provar, mas Ele não te abandonará. Antes disse o Senhor, estarei convosco todos os dias,